Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, iniciamos o tempo da Quaresma. O salmo da missa desta quarta-feira de cinzas canta: Misericórdia, Senhor, pois pecamos. O chamado à penitência é um chamado que vem desde o Antigo Testamento e atravessa toda a Sagrada Escritura até o livro do Apocalipse de São João. A leitura primeira do profeta Joel diz assim: não rasguem a veste, a roupa, rasguem o coração. Voltai-vos para Deus, voltai os vossos corações para Deus, com jejuns e lágrimas. O que aconteceu? Para que a Bíblia inteira fale de modo tão enfático a respeito desse tema da conversão. É porque não é um tema, é o coração da palavra de Deus. Como assim? Que há de tão grave para que haja essa insistência de Deus conosco? Convertei-vos e crede no Evangelho. Veja, é um clamor que tem a sua expressão máxima na cruz. Olhe para a cruz. Ali está a expressão máxima desse grito, desse clamor de Deus. Convertei-vos. Porque o que a cruz nos oferece? Salvação. Ora, se não há problema, por que alguém morreria pela nossa salvação? Se está tudo certo, se você está bem, se as coisas estão certas, se está tudo legal, por que Deus expressaria seu amor por nós morrendo na cruz do Calvário? A árvore plantada da cruz, a cruz é uma árvore, tem como fruto, toda árvore tem um fruto, toda árvore boa dá bom fruto, e o fruto dessa árvore, da árvore da cruz,
é a salvação. Mas que só chega até nós quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos o convite de Deus, quando nós reconhecemos que sem Deus nós não somos nada, nós somos cinzas. Quarta-feira de cinzas. É o que nós somos sem Deus. Nós somos pó e ao pó voltaremos. Gostaria então que você viesse comigo, nesse momento, a uma outra árvore, onde toda a desgraça começou. E é simbólica, assim como a árvore da cruz é um símbolo. Também outra árvore, a primeira árvore que se apresenta na Bíblia, também é um símbolo. Havia uma árvore plantada no paraíso, porque no princípio Deus nos alimentava. E Deus dizia o que era bom e o que não era bom, o que se pode comer e o que não se deve comer, o que se pode viver e o que não se deve viver. Porque Deus nos ama e quer o nosso bem. Há uma árvore plantada no paraíso que diz assim: o conhecimento do bem e do mal, eu é que dou. Não é você que decide o que é bom e o que é ruim. Não é você que adivinha o que é certo e o que é errado. Há algo impresso na natureza das coisas, amém? Há algo impresso na natureza das coisas que diz, isso é bom. E que diz, isso não é bom. Isso é para o seu bem. Isso daqui, se você usar, se você tocar, será para o seu mal. Será para a sua destruição. No princípio era a graça, e não o pecado, e não a desobediência. No princípio, eu vou dizer de outro modo, a Bíblia não fala assim, mas dá para entender isso. Havia inocência. No princípio, há a inocência. O homem que ainda usa a sua racionalidade com inocência, com pureza, para o bem. No princípio, havia uma família humana que vivia em harmonia, a santidade inviolável da família. Era isso que havia no início. Esse era o plano de Deus. E aí, o ser humano, usando da sua liberdade contra Deus, desobedece a Deus. Provado, não suporta a provação. Tentado, não vence a tentação. A serpente se insurge, se levanta e convence, por incúria do próprio ser humano, por maldade, por escolha do próprio ser humano, pela maldade. Dá conversa, dá assunto, não a Deus, mas ao diabo. E aí entra a destruição. Quando o homem interrompe o seu diálogo com Deus, a sua conversa com Deus, e passa a conversar com a matéria, e só com a matéria. E passa a conversar somente com as coisas. E passa a dar conversa para o diabo, para a serpente. Interrompe-se o fluxo de graça. Mais do que isso, o fruto era apetecível, diz o livro do Gênesis, onde está inscrito esta história. Ou seja, era desejável. Não há problema nenhum no desejo. O desejo não é pecado. Desejar não é pecado. Desejar, inclusive, é um impulso humano que faz o ser humano agir. Sem desejo não há ação. Compreende isso? Deus não ia colocar dentro de nós um sentido, um sentimento que fosse errado. Não há nada errado em desejar. Agora, o desejo não é incontrolável. Porque nós não somos bichos. Porque nós não somos animais. O animal, sim, nele o desejo é incontrolável. Mas não no animal racional, no qual Deus soprou o seu espírito. E, portanto, o problema não está no desejo, mas no objeto mal do desejo. E na desobediência a Deus diante daquilo que é desejável. E aí, então, o autodomínio não segura o homem. O homem não tem autodomínio. Algo que Deus inscreveu profundamente dentro de cada um de nós. Cuide da sua vida.
Cuide de si. A vida é o bem mais precioso que eu te dei. Não permita ser contaminado, ser envenenado pelo seu desejo, pela sua apetição, por aquilo que é apetecível. Nem tudo que é desejável é bom, nem tudo que é desejável é para o teu bem, nem tudo que é desejável vai te causar um bem. Algo pode sair muito errado se você não raciocinar, se você não espiritualizar, se você não tomar as rédeas da sua vontade nas mãos e dizer: Deus, é da tua vontade? Deus, é do teu desejo? Ou é somente do meu desejo? Ou é somente da minha vontade? O ser humano não cuidou de si, porque se afastou de Deus, desejou o que não era para ser desejado e comeu do que não era para ser comido, porque envenenava, porque matava. Agora você está pensando num monte de coisa, você não está pensando em maçã. Para com isso. Só se você for muito idiota, coisa que vocês não são, pelo amor de Deus. Então, quando eles vêm com essa história de que nós acreditamos num mito, de que nós acreditamos em historinhas, então, eles não entendem a interpretação bíblica, da profundidade que está sendo colocada diante de nós. Compreenda, compreenda. Aqui há uma inteligência que precisa ser atuada. Há algo que você apetece, que você deseja, mas que se você ceder, acaba com a sua vida, te destrói. Quer ver? Comeram. Ambos comeram. Ambos desobedeceram. Ambos decidiram da própria cabeça o que era bom e o que era ruim, sem perguntar para Deus, sem falar com Deus. E agora, a inocência acabou. O homem olha para a mulher com malícia, e a mulher olha para o homem com malícia. Eles já não podem estar nus. Isso é simbólico, é profundamente simbólico. O marido já não olha mais nos olhos da esposa. O homem já não olha mais no olhar do outro irmão, do outro que é irmão. Caim mata Abel. E a caridade, o amor fraterno, o amor que Deus havia derramado nos nossos corações, portanto, sobre a face da terra, se transforma agora em ódio, violência, inimizade, malícia. Não há mais lugar para o amor ao próximo. Compreenderam isso? Na árvore do paraíso, a desgraça, o desafeto, a violência, a destruição da família. Quando o pecado entra no nosso coração sem Deus não reza mais, não fala mais com Deus. O que tem lugar? O materialismo, o agnosticismo, falsas religiões que prometem o que é material, que prometem apenas lucratividade nesta vida. E o homem descontrolado nos seus desejos, envenenado naquilo que ele põe no seu coração, morre no seu próprio egoísmo doentio. Não vive mais para os outros, não vive mais numa relação de caridade com o próximo. E essa desobediência, esse pecado, esse desafeto se espalha como malícia, como maldade sobre a face da terra. Agora vocês vão entender o evangelho da missa de hoje. Os remédios quaresmais. Os remédios da cruz. A cruz é um remédio. A cruz é um remédio para a doença que mata a nossa vida espiritual. Que matou a nossa vida com Deus. Que matou a nossa vida conosco, comigo mesmo. A vida comigo mesmo, a minha vida psíquica, a minha vida íntima. Foi morta, foi desgraçada pelo pecado. Você já não consegue mais lidar com você, com seus impulsos. Você olha para a sua vida e esses impulsos prejudicam você de tal modo que você já não consegue amar os outros. E essa desagregação não é somente interna, mas se espalha pela família, se espalha pela sociedade. Está aí o mundo pegando fogo. Está aí a nossa sociedade. E eu não preciso nem pregar sobre coisa nenhuma.
sobre desfile de escola de samba, sobre polêmica disso ou daquilo, sobre crítica à família. Não preciso à família, nada disso. Porque Jesus está oferecendo, no início desta quaresma, os remédios da Santa Cruz. Se foi numa árvore que a desgraça entrou, então é em outra árvore que a salvação vai entrar. É de outra árvore que vem o remédio, que conserta a vida do mundo, que conserta a nossa vida. Primeiro remédio, a oração. Quando orardes, entra na presença de Deus, não para os outros verem, mas diante do Senhor. Primeiro exercício quaresmal. Veja, e que não é só para a quaresma. Isso aqui é propedêutico para a vida inteira. Para a Semana Santa, para o Tríduo Pascal, para a vida inteira. Sem oração, não há intimidade com Deus. Sem oração, nós damos ouvidos ao mundo. Sem oração, se eu não falo com Deus, eu vou ouvir a voz do diabo. Isso é fato. Primeiro remédio quaresmal é a oração. Seja a oração pessoal, falar com Deus, ouvir o evangelho do dia, rezar o Santo Terço. Tem gente aí acompanhando o Frei, o Instituto Reset. E aí você começa a entender como é que no primeiro dia do Frei, 1.300.000 pessoas, que não são pessoas, aparelhos ligados, né? É muito mais do que isso. É 1.300.000 retransmissões. Agora calcule isso. Os milhões de pessoas. Há uma fome de Deus no Brasil. Há uma fome de Deus no mundo. As pessoas estão com fome. Entendeu? E quando elas não se alimentam da vida de oração, porque a oração é isso, né? Deus vai colocando na minha boca o alimento, a presença dEle, a graça dEle, a amizade com Ele. As pessoas estão com fome disso. Agora você entende o que leva tantas pessoas a acordarem. Eu não estou nem falando do Instituto Reset, estou falando do Frei somente. Há uma fome de Deus na sociedade, no mundo. Porque o homem começa a compreender, e cada vez mais, que só Deus pode alimentar esse vazio existencial. Que nenhuma escola de samba, nenhum enredo, nenhuma... Olha, férias. Porque também essa época é época de férias. A grande maioria do povo brasileiro não vai atrás dessas porcarias, não. Mas por mais que eu tenha dinheiro, tenha um lugar bom para as férias, se eu não tenho Deus, é um vazio. É briga, é bebedeira. A gente sabe disso. E férias pode se transformar num grande pesadelo, sim ou não? Existencial, um vazio existencial, que precisa ser preenchido com droga, que precisa ser preenchido com todo tipo de coisa. O menininho ali tão... Calma lá. Se você... É porque ela botou o menino bem no corredor, aí vem aqui no meu ouvido aqui. O que eu estava falando mesmo? Nem sei mais. Sim, eu estava falando das férias. Que eu não tirei fazem 3 anos. Que eu não tiro. Mas as férias têm isso. Não é? O pessoal fala, se eu não tiro as férias... Olha, eu dentro do meu quarto, lendo um livro e rezando, eu estou mais de férias do que muita gente aí que saiu de férias e ficou uma semana dentro de um navio. Porque não é isso. Cada vez mais a nossa sociedade vai compreendendo que há algo maior, que aí sim as férias fazem sentido, aí sim a alegria faz sentido, aí sim a diversão faz sentido, que é Deus, que é a base de tudo. E se eu tenho essa comunicação, essa linha, não é, direta com Deus, eu vi esses dias um cara, não vou dizer quem, perguntando para um cristão, se você tivesse 5 minutos para falar com Jesus, o que você diria para ele? Se você tivesse 5 minutos para falar agora com Jesus, o que você diria para ele? O cara respondeu, não entendi sua pergunta, porque 5 minutos eu tenho a toda hora com Jesus. A toda hora eu tenho 5 minutos com Jesus. Eu estou dirigindo, eu estou com Jesus. Eu estou aqui na igreja, eu estou com Jesus. Eu estou no supermercado, eu estou com Jesus. Eu entro na empresa, eu estou com Jesus. Eu estou conversando com um amigo, eu estou com Jesus. Sim ou não? Que 5 minutos? Que loucura é essa? Veja como eles não entendem
O que é vida de oração? O que é ter intimidade com Deus? E esse é o primeiro remédio da quaresma. Cresça na vida de oração. Cresça na intimidade com Deus. E você vai ver o arranque que a sua vida vai dar. E você vai ver a sua vida prosperar. A sua vida ser abençoada. Não é que não vai ter terremoto. Não é que não vai ter dificuldade. Não estou dizendo isso. Que quem diz isso aí são os coaches da fé que estão aí fora. Entendeu? Não. Venha a tempestade que vier, você sabe em um segundo que Ele está na barca. E que basta você dizer Jesus e Ele te responde, sim ou não? Essa é a nossa experiência. E esse é o primeiro remédio. Já que na árvore do pecado, na árvore da desobediência, nós cortamos a nossa comunicação com Deus, então na árvore da cruz se reestabelece a nossa ligação com Deus. É o nosso Wi-Fi. A cruz faz como uma antena. Agora, onde é que a cruz se apresenta de maneira plena? Na Eucaristia, na missa. Então, se você quer rezar, como tem sido aqui na nossa paróquia, centenas de pessoas estão fazendo a experiência da missa diária. E depois pergunte para essas pessoas. Não, tá bom, compreendo você, não dá para vir todo dia na missa, mas tem missa aqui de quarta-feira à noite, nesse horário, às 20 horas. Às vezes você consegue encaixar a missa das 7h30 da manhã, ou do meio-dia, ou das 20 horas aqui na quarta-feira. E aí você experimentando esse link, essa antena super poderosa da comunhão com Deus, tudo muda, amigo. Tudo muda. Eu estou fazendo um desafio com você. Cresça na vida de oração. Comece a rezar mais. Você que não reza o terço diário, comece a rezar. Você que acha difícil, no dia que você não conseguir rezar o terço, reze o da misericórdia, que é mais simples. Porque Deus não está vendo isso, compreende? Deus não está contando. Deus está vendo o teu desejo de comunhão, de comunicação, de cortar a comunicação com o mundo, de cortar a comunicação com o mundo do mal, com o diabo, com as falas malignas que estão aí fora, para ter comunhão e comunicação com Deus, que é o que importa, que é o que vai fazer diferença na sua vida. Segundo remédio, o jejum. E o Papa Leão disse assim, porque o jejum de alimento é para a cura da nossa psique, é para a cura da nossa intimidade. O jejum, lembra que o ser humano se desgovernou nos desejos? Sim ou não, lembrou? Então agora Jesus está oferecendo uma cura, que sai da cruz, que sai do coração dele, o jejum, com ele, na presença dele, para mostrar para esse corpo velho aqui, ó, o meu tá velho mesmo, para esse corpo aqui, quem é que manda? Então é um café que você vai deixar de beber nessa quaresma? Amém que seja, teu corpo vai entender, o teu corpo precisa entender, o teu desejo precisa entender, a tua vontade precisa entender, numa coisa simples como um café, que quem manda é Deus, que quem manda é você, que quem manda é você que é um animal racional, que não é uma besta, que se deixa levar pelos impulsos. Ora, um homem que não consegue se controlar num café, vai se controlar em quê? Um homem que não consegue se controlar num refrigerante, vai se controlar em quê? Um homem que não consegue se controlar numa bebida alcoólica, não consegue beber somente um copo, tem que beber 1, 2, 3, em que esse homem controla a vida dele? E aí você entende por que a sua vida está toda descontrolada. E aí o Papa dizia, Papa Leão, na carta sobre a quaresma, primeira carta dele, que o bom seria fazer nessa quaresma um jejum da língua. Eita, jejum difícil. Um jejum de falar mal dos outros. Olha que lindo. Uma quaresma inteira, 40 dias sem falar mal de ninguém. Topa, Claudinho? Eu e você mudo, né? Mas é isso. Se for, Santo Agostinho dizia isso, se for para falar mal de alguém, não fale. Dos ausentes só se fala bem. Essa era a regra. Estava escrito no refeitório da casa de Santo Agostinho. Dos ausentes só se fala bem. Porque ele não tem como se defender. Cala sua boca, quietinho. Jejum da língua. Que lindo.
Mas porque veja como é o desejo que está sendo controlado. Veja como é a vontade. O jejum da procrastinação, Rodney, que tal? De estar sempre adiando, de estar sempre postergando, sempre deixando para amanhã. Entendeu? Que nem o corvo de Santo Expedito, Satanás. Cras. Amanhã, hoje, não amanhã. O que tem que ser feito hoje, vai ser feito hoje, amém? Jejum da preguiça, jejum da postergação, jejum da procrastinação, jejum das redes sociais. O menino já tirou até a cara de mim. Do jogo. Daqueles blocos, como é que chama aquilo? Olha, vendo como eles sabem? Que tal o jejum nessa quaresma do celular? Não estou falando para não usar, porque precisa para a escola. Cara dos coroinha. Precisa, porque a professora mandou pesquisar a cara dos acólitos. Mas eu estou dizendo, colocar em jejum os que têm celular, porque os pequenininhos nem deveriam ter, de lado. Jejum. Você sabe quando foi que eu deixei de ver TV aberta? Numa quaresma. Estava passando Avenida Brasil. E eu tinha ficado fã da Avenida Brasil. Não perdi. Noveleiro. 9 horas da noite podia ter missa, não podia marcar a confissão, que eu tinha que estar assistindo o Tufão. Isso é uma vergonha para um padre. Isso é uma vergonha. Mas era uma novela boa. Daí o que a Carminha vai fazer? Tinha um padre safado que era vendido para Carminha e tal. Muito bem. Terminou aquela novela, eu disse, vou fazer um jejum, porque isso é uma vergonha. Vou fazer um jejum nessa quaresma e não vou ver TV aberta, não vou ver mais televisão. Até o dia de hoje. Olha que tem anos que essa novela passou. Nunca mais assisti TV aberta. Bastou uma quaresma, um jejum quaresmal, para que a minha vontade ficasse no seu devido lugar. Amém? Por fim, o terceiro remédio que desce da cruz para nós, o remédio da caridade. Já que a família se destruiu, já que homem e mulher não se enxergam mais, já que irmão matou irmão, a caridade, o amor de Deus se derrama da cruz sobre nós, para que nós possamos amar o nosso irmão. Começando pelos mais pobres, pelos mais necessitados, pelos mais angustiados. Quer começar a caridade? Comece dentro de casa. Sendo um bom marido, um bom filho, um bom pai, um bom irmão, uma boa cunhada. Meu pai. Cunhado. Ou raça. Difícil. Porque veio de outra família. Veio de outro mundo, não é verdade? Parece um ET que caiu. Pá! Mas, fazer o quê? É da família agora. Então tem que viver bem. Então vamos começar pela cunhada? Que tal? E pela sogra? Caridade. Então eu tenho um propósito nesse aspecto para essa quaresma. Vamos ver se eu vou conseguir. Não vou contar, claro, óbvio. Eu vou dar um testemunho daqui a alguns anos, como eu fiz com o Tufão. Com a novela. Mas agora não. Mas eu tenho um propósito em relação à caridade ao próximo. Ou você não tem? Ou você é tão santo, tão maravilhoso, tão alecrim dourado, que nasceu no campo. Será que você é tão assim? Porque tem alguns olhando para minha cara dizendo, acaba com essa homilia. É porque são os santos, eles não precisam ouvir. Está cumprida já. Cadê a cinza? Manda a cinza aí e acaba com essa conversa. Ô santo, só mais um minutinho só. E aí? Vamos fazer uma penitência? Vamos usar os remédios da cruz? Vamos crescer como homem, como mulher, como pessoa humana? Vamos crescer como cristãos? Ao invés de ficar preocupado com o que estão falando mal da família, exaltando o fulano de tal, rebaixando o outro, isso é do mundo. Esse é o jogo do diabo. O nosso jogo é outro. A nossa parada é outra. A nossa alegria vem de outro lugar. Você quer essa alegria? Então é isso que significa. Reconciliai-vos com Deus.
Eis o tempo favorável, eis o dia da salvação. O apóstolo Paulo diz na segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, lindo, né? E aí o padre vai jogar cinzas, o ministro, e vai dizer, convertei-vos e crede no evangelho, e você vai dizer, amém, amém. Quero crescer, quero ser um cristão melhor, quero ser um homem melhor, quero que a minha vida melhore. Não dá para continuar num mundo cercado. Nós estamos cercados. Ou você não percebeu isso ainda? Nós estamos cercados. Eles não acreditam nas coisas que nós acreditamos. Eles não amam as coisas que nós amamos. Eles não veem beleza nas coisas que nós enxergamos. Amigo, ou você entende que tudo isso aí é pó, e que você e eu somos pó, ou não tem como Deus trabalhar com você. Mas hoje você dá um passo. Hoje você vai dar esse passo e dizer, Senhor, aqui estou. Faz em mim segundo a tua vontade. Senhor, aqui estou, eu sou pó. Eu por mim mesmo não consigo nada. Mas se o Senhor me der dos remédios da cruz, oração, jejum e esmola, caridade, a minha vida será transformada. Eu creio nessa palavra. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Amém. Que lindo. Espero que seja verdade. Porque agora eu vou tacar a cinza. Com força. Que é para ver se pega, né? A compreensão aqui, na mente. Sou pó e sem Deus eu não sou nada. Convertei-vos e crede no evangelho. Amém. Amém.